vai corrigir a prova do Será Mato que Grosso, foi né? o Prefeitura Municipal de Joaninha? Cimeira, prova da banca Gama. Então já pode dar uma olhada aqui, a língua portuguesa é sempre algo muito importante, né? São 10 questões em cada prova. Certamente não. Foi o Flamengo que comeu a Joaninha? Foi Então, gente, ó, a vamos resolver cobra essa amarela correção que comeu a Joaninha? as questões de 1 a 10, tá? Só sei Da que quem prova e comeu mostrar não para vocês fui como eu. que a gente vai fazer prova de concurso. Qual é a nossa análise? A Joaninha. Beleza? Então, A menina. a banca vem assim, ó. É a Leia o menina. trecho do texto a seguir É o e nariz responda as dela. questões de 1 a 4. Joaninha tá bem no Aí o aluno nariz. que não fez um curso preparatório, ele vai fazer o quê? Ele vai querer ler o texto de cara, né? Então, o conselho não é para ler esse texto. Por quê? Porque, teoricamente, a gente pode acreditar que todo esse texto ele vai responder as questões de 1 a 4. E não é isso que acontece na prática. Beleza? Então, a primeira coisa, a gente vai fazer o quê? Ler a pergunta número 1. Com base na leitura do texto sobre processamento de linguagem natural, é correto afirmar que a abordagem principal do autor está. Então, gente, o que ele está querendo nessa questão? Ele quer saber a abordagem principal do autor. O que isso significa? O que essas palavras significam? Significa que é um texto de interpretação, onde você vai ter que ler todo o texto para saber, porque ele quer saber a parte principal. Beleza? Então, a gente vai tentar matar essa questão aqui com apenas uma leitura do texto. Beleza? Por quê? Se a gente ler o texto sem saber o que ele quer, a gente vai ler pelo menos 2. Aí, eu não vou ler esse texto, né? Eu acho que vocês já conseguiram fazer. E queria saber o que vocês marcaram nessa questão. Eu marquei a letra D. Marinês marcou o quê? Letra D. Também, né? Beleza, gente. O gabarito é esse mesmo. Mas olha só como é que eles botam as cascas de banana por detalhe. O pelicano. Ó, no reconhecimento exclusivo de clientes por correções de ação, esse reconhecimento ele não é exclusivo. Por quê, gente? Da onde que está vindo esse texto? Ó, é de uma faculdade federal. Ó. Então a ideia é mostrar para todo mundo. Professor, eu errei ali. Não marquei a letra D, não. Marquei a letra A. Tá. É que eu falei que eu tava lá nas outras questões lá para baixo, né? Tá. Porque você achou que era para um público específico? Isso. Então, mas ali no texto, ele vai falando que é para mostrar para todo mundo, né, que é uma revolução industrial, né? É uma coisa igual agora, né? Agora a gente está passando pela 4ª revolução industrial, né, que é a inteligência artificial, né? Então essa inteligência artificial ela está fazendo essa leitura por áudio. Aqui. Na letra B, no uso limitado, olha as palavras como é que elas vão deixando a gente. A questão ela vem mais, a maioria do conteúdo certo, ele vai botando uma palavra ou outra para eliminar a questão. Então, a primeira foi exclusivo? Não. A segunda, no uso limitado de processamento de linguagem natural para interpretação de comando de voz? Não, não é limitado, é ilimitado. Então, tá fora também. No destaque do processamento de linguagem natural como uma ferramenta exclusiva, ó, de novo, para a transcrição de texto, não é, ela faz isso, mas não é exclusivamente para isso. Ela vê saldo em banco, ela vê outras coisas também. Aqui, ó. D. Na aplicação de processamento de linguagem natural, na integração com a biometria. Essa biometria, gente, é porque ela acessa dados do banco, tá? Então, ela tem que ter um sistema de segurança bom, especialmente para reconhecimento de voz. Então, esse é o nosso gabarito. Pássaro preto? Tranquilo, Marinês, com essa questão? Passarinho preto. Consigo entender
Por que não é a letra A? Olha o Pericano. Tá? Professor, tem como o senhor explicar novamente para mim? Tá. Nas opções, a gente pode ver que elas vêm com grande conteúdo correto. E ela vai botar uma palavra ou outra que vai deixar esse conteúdo errado. Na primeira opção, ela falou que o reconhecimento era exclusivo de clientes por corretora de ações. Então, ele não é exclusivo. Em nenhum momento ela fala que é exclusivo porque é um estudo na faculdade. Inclusive, ele faz citações nesse texto. Então, a primeira palavra que elimina a questão, que elimina a letra A é a palavra exclusivo. E isso acontece em outras também. Ó. Na letra B, ele fala limitado. E na C, ele fala exclusivo de novo. Em nenhum momento do texto ele fala isso. E na letra D, ele vai explicando na aplicação de processamento de linguagem natural, a integração com a biometria, especialmente no reconhecimento de voz. Ele não limitou, nem deixou exclusivo de ninguém. Conseguiu visualizar? Sim, peguei. Vamos para 2. Segundo o autor do texto, o processamento de linguagem natural tem capacidade de compreender e interpretar o quê? Coloquei letra A. Ficou para B? Letra B. Quem marcou B, quem marcou A? Eu, Marinês, marquei B. Eu, Jaine, marquei A. Vamos lá. Pergunta. Por que você marcou a letra B, Marinês? Por que você achou que é linguagem de programação? Só porque fala de um processo tecnológico? Isso, porque eu li, né? Aí entendi que era linguagem de programação, porque fala muito da tecnologia ali, né? Sistema, da palavra linguagem, esqueci, natural, né? Entendi, mas se você perceber no texto, ele fala várias vezes de linguagem natural humana. Em nenhum momento do texto aparece programação. Olha aqui como é que ele começa o texto aqui, ó. Para Star Reynolds, o processamento de linguagem natural permite. A linguagem natural, ela permite o computador ter acesso à nossa voz e conseguir codificar aquele código. Em nenhum momento ele fala de programação. É porque está ligado ao computador e pode causar essa dúvida. Foi isso que deu essa dúvida minha, né? Mas, tipo assim, vai que ela... Eu ia marcar a letra A, mas daí eu ia marcar a letra A, daí eu reli de novo o texto, daí eu acabei marcando a programação, né? Não, pode ir mais leve, você às vezes está muito preocupado. Tá? A preocupação tá batendo, ó, a aflição. Foi aflição nessa aí, porque se você fumar natural, mais leve, você consegue identificar que é a linguagem natural humana. Bem no final do texto, acho que na última frase lá fala alguma coisa e daí tem interpretação. Por isso que eu coloquei, eu também fiquei lá na dúvida, né? Quando eu li o finalzinho dele lá fala. Aqui, ó, o último parágrafo. Isso, bem ali no último parágrafo. Tem lá, ó, interpretar. Comandos de voz até falas naturalmente. Bem no finalzinho ali, ó. Ah, tá. Interpretar comando de voz e até fala naturalmente. Mas ele não fala de programar, né? Isso, só que daí, tipo, como no início ali do parágrafo, né, já tá lá, né, linguagem natural, daí, tipo, eu li, daí eu fiz essa jogada, né, depois que eu marquei A. Entendi, mas eu acho que a preocupação com a prova tá deixando ver muita coisa. Pode ir mais tranquila, vá onde você tá vendo. Entendeu? Tipo assim, se no texto fala de linguagem natural, você vai marcar linguagem natural. Ele não pode cobrar um conhecimento que você não tem. Tipo assim, você não é obrigado a saber de informática para saber essa questão. Ele tem que te dar informação, entendeu? E então, no texto, ele não fala em nenhum momento de linguagem de programação. Então, gabarito dessa questão, letra A, tá? Dúvidas aí? Tranquilo? Olha como é que é importante, gente.
A número 3 aqui, eu já nem preciso mais ler o texto. E ele disse para mim o que nas perguntas? Que do 1 ao 4 eu vou precisar ler o texto. Então, é uma forma de fazer essa questão. Se você não quer começar por interpretação, você lê a pergunta. Isso aqui é interpretação, pulo. Vou botar uma meia, Segunda, isso aqui é interpretação, pulo. Aí tem para 3. A 3 já não precisa. Lê a frase. Sistema mais avançados não precisam gravar as palavras. A palavra em destaque, que é mais, exerce a função de. Aí tem artigo definido, pronome indefinido, advérbio de intensidade, conjunção subordinada a integrante. O que vocês marcaram essa opção aí? Marca a letra C. Eu fiquei bastante dúvida, eu acabei colocando a D. Pronome indefinido. Vamos lá, gente. D não, professor. D de dado. Tu botou D de dado. Desculpa. A Jaine que marcou D? Sim, foi eu que fiquei em dúvida entre a C e a D, mas acabei marcando D. Tá. Vamos lá, gente. Sistemas mais avançados não precisam gravar as palavras. Essa palavra mais está trabalhando para quem? Ela está intensificando quem? Um adjetivo, avançado. Ela está intensificando esse adjetivo. Então, lá na aula ontem, eu falei que o advérbio ele trabalha para quem? Para o adjetivo, para o verbo e para outro advérbio. Então, nesse caso aqui, esse advérbio mais está trabalhando para o adjetivo avançados. Beleza? Então, artigo definido. Quem são os artigos definidos? O e o a. E seus plurais, né? O os e o as. Pronome indefinido. Algum, nenhum. Entendeu? Esses são os pronomes indefinidos. E esse aqui, mais é um advérbio de intensidade. Conjunção subordinada a integrante é o que. Tá? Quando a gente tem o que a gente troca por isso, aí vai ser conjunção integrante. Então, gabarito, letra C, advérbio de intensidade. Tranquilo aí, Jaine. Marinês, é isso que você pensou mesmo? Foi, professor. Beleza. Vamos para a próxima. O artigo científico do gênero textual desempenha um papel crucial na comunicação dos pesquisadores. Diante das informações e considerando as características do artigo científico, é correto afirmar que a principal função é... Gente, ele está considerando o quê? Esse artigo científico que a gente leu. Ele está pedindo o quê? A principal função. Meu Deus, guri! Tá? Se ele quer saber a coisa mais importante do texto, é uma questão de interpretação. Se é uma questão de interpretação, você vai ter que ler o texto todo. Então, das 4 questões, 3 eu precisaria ler o texto e uma eu não precisaria ler o texto. Beleza? Então, tipo assim, diante dessa questão aqui, eu já sei que eu teria que ler o texto. É importante vocês fazerem essa análise para saber se a questão é a interpretação ou ela é de compreensão. O que vocês marcaram nessa aí? Não. Eu coloquei a letra C. Eu marquei a letra C. Não, Arthur! Vai estragar, meu filho. Vem. Tá. Vamos analisar as questões. Proporcionar entretenimento ao leitor por meio de narrativas complexas e detalhadas é um artigo científico. Não tem sentido de entreter ninguém. Bora. B. Apresentar opiniões e interpretações subjetivas de determinado tema de pesquisa. Não é opiniões e interpretações subjetivas. Ele foi bem claro no que ele estava pesquisando. Bora também. Transmitir conhecimento científico de forma precisa e objetiva, comunicando métodos, resultados e conclusões de estudos e pesquisa? Sim.
o gabarito. D, limitar-se ao público acadêmico? Não, ele está divulgando, é um artigo científico, todo artigo científico é para todos terem conhecimento, não só o pessoal da faculdade. Não buscando uma ampla disseminação? Não, a ideia não é essa. Então, gabarito letra C. Alguém ficou com dúvida nessa aí? Não, prof. Certo. Aqui, ó. Então, aqui ele fala assim, jogando conversa fora, eu respondo a questão 5 e 6. Então, gente, sempre que cair essa charge, ela vai ser a coisa mais delicada. Olha só, preste atenção em tudo. A fonte do Google, tá? A pesquisa do Google, ele está jogando o quê? Oi, tudo bem? Oi, comigo tudo e contigo. Não, comigo tudo, ótimo. Então, isso aqui é uma conversa que ele está jogando no lixo. Aí ele bota aqui, em relação à expressão, jogando conversa fora, é correto afirmar que o sentido conotativo remete à ideia de... Gente, você sabe o que é o sentido conotativo? Olha, eu não sei. E essa questão foi uma coisa que eu fiquei bem em dúvida, porque eu fiquei em dúvida no quê? Eu tenho que focar apenas na frase ou eu tenho que focar em tudo, até na imagem? É para focar em tudo. A imagem ela vai te dar mais informações, entendeu? Quando ele fala para você assim o sentido conotativo, ele está querendo saber o sentido figurado. E quando ele fala o sentido denotativo, é o sentido real da palavra. A gente vai lembrar de dicionário. Tá bom? Olha só. Olha o que ele quis dizer. Vocês marcaram o que nessa aí? Eu coloquei a C. Quem? Marinês? Marquei a letra B. Tá, vamos lá. Que as pessoas estão literalmente jogando conversa fora, desperdiçando informações valiosas. Será que oi, tudo bem? Oi, comigo tudo ótimo. É uma informação... Tá jogando realmente conversa fora? Que ele está desperdiçando uma informação valiosa? B. Que as pessoas estão engajadas em uma conversa informal, descontraída, sem um propósito específico. Esse bate-papo, ele é formal ou informal? É uma conversa informal, né? Ela é uma conversa informal. O que ele está querendo dizer com essa imagem? As pessoas, elas mandam mensagem, oi, tudo bem? Uma forma de educação. Isso é uma parte informal. Não que ela realmente esteja se preocupando com isso. Por isso que ele fala que essa tem um propósito específico. Ela não está ali preocupada contigo. Ela pergunta se você está bem e logo em seguida ela vai introduzir uma informação, uma solicitação, um pedido, uma cobrança, alguma coisa. Beleza? Isso que ele está falando de jogar conversa fora é porque essa preocupação ela não existe. Então, a princípio, o gabarito está correto, a letra B. C. Que as pessoas estão fisicamente, ó, jogando conversas no lixo. Quando a pessoa fala assim, oi, tudo bem? Ela não está jogando nada fisicamente. É uma conversa, ela é virtual. Ela não está jogando fisicamente nada. Indicando desinteresse no diálogo? Não. O que ele quis dizer é isso. A pessoa se cumprimenta, pergunta como você está, mas ela não está à disposição de te ajudar. Ela faz isso por educação. Então tá fora. D. Que as pessoas estão ligeiramente jogando conversa com um jogo recreativo? Também não. Então, gabarito letra B. Tranquilo? Alguém em dúvida? Então, a princípio eu tinha marcado letra B, mas aí depois eu li de novo e daí acabei trocando para C. Mas agora eu entendi, porque eu fiquei muito, tipo, na imagem e tal. Depois que eu marquei assim, porque ele fala assim, então jogando no conversa fora no lixo, né? E daí, como tinha um lixeiro.
porque isso é um sentido figurado, entendeu? E como ele falou fisicamente, é como se você estivesse jogando algo de verdade. Aí foi uma representação, né? Então a gente leu um texto e conseguiu fazer uma questão, a outra questão aqui, ó. Ela já nem pede nada, não. Ó, na frase, jogando conversa fora, o verbo em destaque é classificado como? Marcar o que aí? Eu coloquei letra A. Letra A. Então, essa questão é muito, muito fácil, gente. Uma prova dessa de língua portuguesa para a gente acertar de 8 falar, tá? Ó, gerúndio é sempre terminado em NDO. Então, pô, pretérito perfeito? Não. Futuro do subjuntivo? Não. Presente indicativo? Não. Gerúndio, NDO. Professora, explica essa palavra aí de novo para nós. Tá. O gerúndio, ele é uma coisa que vai acontecendo hoje, amanhã e sempre vai acontecendo. É até um erro que as pessoas cometem na língua portuguesa, é o chamado gerundismo. Tipo, quando a pessoa fica usando isso desnecessariamente. Tipo assim, quando você liga para um atendente, ele fala assim, ó, senhor, eu vou estar transferindo o senhor. Assim, ele exagera na quantidade de gerúndio. Por quê? O gerúndio, quando você está atrasado com compromisso, a pessoa fala para você, você está onde? Aí você fala, estou chegando. Por quê? Você pode ter saído de casa agora, ou você pode estar chegando mesmo lá no local. Então, é uma coisa que pode acontecer agora ou daqui a 1000 anos. E sempre vai ter essa terminação NDO. Professor, e queria te fazer mais uma pergunta, se o senhor puder me ajudar. O gerúndio também é a palavra, né? No gerúndio ela não se encaixa nos outros, né? Ou o que eu li tá errado, que eu andei olhando umas coisas ali. Tipo, que eu vi que diz que não se encaixa no futuro, no presente, nem no pretérito, é isso? Porque, tipo assim, se você for conjugar o verbo, por exemplo, se você for conjugar o verbo jogar, ele em nenhum momento vai aparecer com NDO, entendeu? Ele só aparece no NDO quando ele está no gerúndio. Tipo assim, nos modos temporais, ele não vai aparecer com NDO. Então, ele não tem como ser pretérito perfeito, não tem como ser futuro subjuntivo, não tem como ser presente indicativo. Tranquilo? Era isso que você perguntou? Sim, era isso aí mesmo que eu tinha lido, na verdade. Daí eu só queria confirmar mesmo, né? Porque às vezes a gente vai entrando em algumas coisas, vai vendo tanta coisa, aí eu fiquei meio na dúvida. Eu falei, vou confirmar no caso, né, na aula de Orsay. Mas obrigada, tá? Bom dia, pessoal. Aqui na Flamboyante Lucas de Rio Verde já começou a diversão. Vamos lá, gente. Aqui, ó, questão a partir daqui da 7, ó. Leia o poema e responda as questões 7 a 9. Cadê a 7? Tá aqui. Ó, considerando o poema, também já fui brasileiro, de Carlos Drummond de Andrade. Identifique a alternativa que melhor expressa a ideia do poeta. Então, gente, é a alternativa que melhor expressa a ideia do poeta. Significa o quê? Que eu tenho que ler tudo. Então, começa a identificar na pergunta se eu vou precisar ler tudo ou se eu vou conseguir pegar uma parte do texto. O que vocês marcaram nessa aí? Transformando a hora do banho num momento de diversão. Afinal, outubro é o mês das crianças. Eu coloquei a letra B. Passa muito rápido, resolvemos torná-lo inesquecível. E para isso não precisa de muito. É só tornar os momentos simples do dia a dia em momentos especiais. Começamos colando os adesivos nas paredes e no box, transformando o banheiro num verdadeiro aquário. Claro. Não, a Jaine. Eu marquei a letra C. Eu estava entre a C e a B, mas marquei a C. Ficar completa. Comprei essa redinha para guardar os brinquedos para ficar na altura dela para que ela possa alcançar durante o banho e escolher os brinquedos que ela quer brincar. E tinha alguém muito animada vendo tudo isso acontecer. Nem precisa dizer que ela adorou e que tá super aprovado, O poeta reflete sobre as experiências em outro país. A palavra que está dando um erro na questão. E revela a importância de virtudes nacionais. Não, ele em nenhum momento fala de experiências de outro país. Tá fora. Você mostra uma quebra com as ideias nacionalistas e com os ritmos tradicionais, indicando o afastamento dos padrões poéticos anteriores ao modernismo.
Tá, olha só, gente, eu vou ler as outras e depois eu vou comentar essa questão. O fechamento dos bares simboliza a negação da cultura brasileira pelo poeta. E D. O poeta acredita que as virtudes são eternas, mesmo quando os bares se fecham. Gente, esse texto ele quer demonstrar a quebra com as ideias nacionalistas. Vou mostrar aqui no texto. Esse texto aqui ele é curto. Ó, essa quebra está aqui no final. Ó. Ele fala assim, ó, mas acabei confundindo tudo. Hoje não deslizo mais não. Sou irônico, mas não tenho ritmo, mas não. Ou seja, gente, ele começa fazendo uma coisa, fazia bastante, e no final ele começa a visualizar a vida de outra maneira e para de fazer aquilo lá. Então essa é a quebra, tá? Então aqui, ó, o poeta demonstra uma quebra com as ideias nacionalistas e com os ritmos tradicionais. Por quê? Ele ia pro bar, ia curtir, e de uma hora para outra ele começa a visualizar a vida de outra maneira e para de fazer isso. Então, um afastamento dos padrões poéticos anteriores ao modernismo. Beleza? Agora, o fechamento dos bares não simboliza a negação pelo poeta, porque ele para, né? Ele para de ir pro bar. Ele acredita que as virtudes são eternas, mesmo quando os bares se fecham? Não é essa a ideia que ele quis fazer. A ideia é a letra B. Ó, vou até ler com vocês aqui para ver se fica mais claro. Ó, também já fui brasileiro, moreno como vocês. Aí ele vai falando o que ele está fazendo. Ó. Ponteei a viola, guiei forte e aprendi na mesa dos bares. Então é um cara que frequentava bar. O nacionalismo é uma virtude, mas uma hora que os bares se fecham, todas as virtudes se negam. Ou seja, acabou, fechou o bar, você tem que ir embora para casa e voltar à realidade. Acabou aquela alegria. Aí ele vem falando, eu também já fui poeta. Bastava olhar para a mulher. Pensava logo nas estrelas. E outros substantivos celestes, ou seja, olhava outras mulheres. Eram tantas. O céu, o tamanho, minha poesia perturbou-se. Eu também já tive meu ritmo, fazia isso, dizia aquilo. Meus amigos me queriam, meus inimigos me odiavam. Eu, irônico, deslizava, satisfeito de ter o meu ritmo. Ou seja, ele tinha uma condição, ele curtiu os bares, ele tinha muitos amigos, só que uma hora ou outra ele parou de ter isso. Ó, mas acabei confundindo tudo. Hoje não deslizo mais não sou irônico mais não tenho ritmo mais não. Ou seja, ele perdeu tudo, né? E ele para de frequentar os bares. O fechamento dos bares simboliza a negação da cultura brasileira pelo poeta? Não. A cultura continua, só que ele para de frequentar porque ele começa a visualizar a vida de outra maneira. O poeta acredita que as virtudes são eternas, mesmo quando os bares se fecham? Não. Porque quando ele fecha os bares, ele volta à vida normal dele. Ele demonstra que é uma quebra com as ideias nacionalistas e com os ritmos tradicionais, indicando um afastamento dos padrões poéticos anteriores ao modernismo. Letra B. É a medida perfeita. Fala, família. Tranquilo, professor. Eu marquei a B por causa disso aí, que até ali no texto ele fala várias coisas que ele faz, né? Então foi nesse rumo que eu fui, daí por isso que eu marquei a B. Não, beleza. Quem marcou, você conseguiu entender porque é B? Sim. Agora com a sua leitura abriu mais a mente. Ah, que bom. 8, gente. Na oração, eu também já tive meu ritmo. A palavra destaque foi acentuada corretamente por ser uma... Ei, qual gabarito dessa questão? Se marcaram. Eu coloquei a letra A. E você, Marinês? A Marinês falou, gente? Jaine, eu marquei a letra A. Vamos lá, gente. Deixa eu ver, a bolsa. O que tem na bolsa? Vamos voltar lá para
para o início do nosso estudo lá em fonologia, né? Onde a gente fala dos sons, né? Onde que cada palavra ela é acentuada. Bota a bolsa aqui. Aí, E o que a gente tem que saber? Viu? Quando a gente está acentuando também, Aí, ó, as canetas. a gente visualiza que É, bolsa. ele é uma oxítono, certo? Então já elimina a letra C e D. Tá levando a bolsa? Vai lá levar pro Lelê, vai. É uma oxítono terminada em vogal tônica ou é uma oxítono terminada de tongo nasal? Por que vocês eliminaram a letra B? Porque o ditongo, né, quando tem, tipo, duas consoantes junto? Então, na verdade, o ditongo ele é quando tem duas vogais juntas. Aí vai ser sempre uma vogal e uma semivogal. Isso é o ditongo normal. Mas o ditongo nasal vai ser sempre esse som do E com M no final da palavra. Entendeu? Então, tipo assim, a oxítono não é terminada em vogal. Ela termina com M. Ela é terminada em ditongo nasal. Então, lá na minha aula de fonologia, eu vou explicando essa parte dos sons, né? E na aula de acentuação também. O que é um ditongo, gente? É o encontro de uma semivogal mais uma vogal, na mesma sílaba. Isso é o ditongo normal. Aí tem o ditongo crescente, o decrescente, e aí vem o ditongo nasal, que é esse som do E com M no final da palavra. Tá bom? O ditongo nasal é sempre no final. Por exemplo, esse tan aqui seria um dígrafo vocálico. A gente teria que voltar lá naquela aula para poder relembrar. Então, o gabarito dessa aqui vai ser B de bola. Então, encontrou esse EM no final da palavra e o som saiu pelo nariz, que ela vai ser um ditongo nasal. Agora você já falou, professor, realmente. Acho que eu me confundi tudo, não sei. Mas agora eu lembrei mesmo desse conteúdo aí. Lembrou? Não, beleza. É porque lá na regra de oxítono a gente fala o quê? As oxítonos terminadas em A, E, O, em, ENS são acentuados. Beleza? Mas o A e O são vogais. O em, ENS são vogais também, mas eles são acentuados porque eles são de tombo nasais. Beleza? Tranquilo? Dúvida, gente? Tranquilo mesmo? Tranquilo. 9, gente. Mas eram tantas, o céu tamanho, minha poesia perturbou-se. A palavra mais desempenha a função de. O que vocês marcaram? Eu coloquei a letra D. Letra D. Gente, vocês sabem o que é a condição condicional? Ou vocês foram pelo sentido da frase? Eu fui pelo sentido. Professor, eu falei a D, mas marquei a letra C. Eu fui olhar aqui na minha prova, aqui marquei a letra C. Gente, a condição condicional normalmente vai ser o C, né? Se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Aí esse C aí vai ser uma condição condicional, que ele vai estar dando uma condição para você fazer alguma coisa. O mais não vai funcionar como esse sentido. O mais, ele pode ser uma conjunção aditiva, né, com a ideia de soma, ou ele vai ser uma conjunção adversativa com a ideia de sentido oposto. Olha só. Mais eram tantas, o céu tamanho, minha poesia perturbou-se.
Então, olha só, ele está indo aqui para um sentido, né? Olha, mas eram tantas, o céu tamanho, minha poesia perturbou-se. Então, essa palavra mais aqui, ela está aí dando ideia de sentido oposto, tá bom? Então, ela é uma conjunção adversativa. O pronome relativo não vai ser, porque teria que ser o quê? Advérbio de tempo também não. Seria um quando. Condição condicional teria que ser um ser. Beleza? Então, aí ela está em ideia de sentido oposto. Mas eram tantas, e o seu tamanho, minha poesia perturbou-se. Tranquilo? Tranquilo. Último aqui. Lê a frase a seguir e responda a alternativa correta. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Autor André Luiz. Aí o termo em destaque, né, que é naquilo que amamos, é classificado sintaticamente como. Apesar de a gente não ter estudado ainda as orações coordenadas e subordinadas, a gente já estudou as conjunções, as condições coordenadas e as condições subordinadas, que a ideia vai ser o mesmo. Só que a gente só vai se aprofundar um pouco mais. Mas com esse conteúdo que a gente aprendeu de conjunção, já daria para a gente fazer essa questão. O que vocês marcaram nessa? Olha, professor, eu coloquei a letra C, mas eu vou falar, esse negócio aí de oração subordinada e coordenada, meu Deus, isso é uma coisa que eu apoio muito. Não vou mentir, eu já li muita coisa, já assisti muito vídeo, mas não sei se não entrou ainda na minha cabeça, não. Não, vai entrar agora. Eu marquei a letra D, professor. Ficou com dúvida, Marinês? A gente fica com dúvida, né, professor? Porque essas orações aí é complicado. Entendi. Vamos lá, gente. Gente, o que é uma oração? Oração é quando a gente estudou agora, né? Oração, frase e período. Oração é quando eu tenho um verbo. Então, aqui, quando o estudo de orações, é quando a gente está estudando a comparação e a ligação de mais de uma oração. Aí elas podem ser o quê? Independentes, aí elas vão ser coordenadas, ou elas vão ser dependentes. Aí, nas dependentes, eu vou ter uma oração principal e uma oração subordinada. Aqui, Arthur, vai desenhar, vai. Então, aqui nas opções, todas as orações são subordinadas. Vamos desenhar? Então, a primeira coisa que a gente tem que achar aqui são os dois verbos, ou mais verbos, né? Bom, em matéria de felicidade, convém não esquecer que aqui já tem uma oração subordinada. Só que ele não destacou ela. Sempre transformamos, sempre naquilo que amamos. Gente, na introdução de uma oração subordinada substantiva, eu tenho que ter esse que aqui, que ele é uma condição integrante. Como é que eu sei que ele é uma condição integrante? Quando eu troco ele por isso. Tá. Aí, você vai ver. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre nisso. Então, eu troquei por isso, só que eu botei o nisso porque tem uma preposição junto. Então, eu troquei o quê? Por isso, ele é uma condição integrante. Ele vai dar à luz a uma oração subordinada substantiva. Aí, você já consegue saber que ela vai estar entre a A e a C. Aí, a adjetiva restritiva, eu teria que ter um pronome relativo, que é o quê? O que ou qual? Aí seria restritivo. Mas, no caso, eu não tenho isso.
E para ela ser adverbial de tempo de causa, eu teria que ter duas conjunções adverbiais. Mas aqui na oração já sei que tem uma conjunção integrante. Então elas as duas estão fora. Aí ele pergunta o quê? Quais são as opções? Substantivo, objetiva direta, substantivo, objetiva indireta. Aí como é que você vai saber? Sempre antes do que, na indireta, tem que ter uma preposição. Olha só, vou apagar aqui. Esse naquilo, a palavra naquilo é igual a em mais aquilo. Então, se eu juntar em mais aquilo, fica naquilo. E o em, gente, é uma preposição. Vou melhorar assim aqui, que tá feio. O em é uma preposição. Tá? Por quê, gente? Porque o verbo transformar, quem transforma alguém em alguma coisa. Beleza? Então, na coisa que ele transformou, é naquilo que amamos. Então, essa questão ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, por causa dessa preposição do naquilo. Beleza? Conseguiu dar uma luz sobre orações? Eu sei que foi rápido. Deu para saber? Alguém está com alguma dúvida? Professor, deu de entender bem isso daí. Que na verdade aqui ainda estava, eu achei até que estava mais ou menos, porque era tudo subordinado, né? Porque às vezes nas questões vêm subordinado e as coordenadas. Meu Deus, aquilo é. Daí eu acho mais complicado ali. Daí eu tinha colocado mesmo a C, né? Daí eu vi lá que ela o objetivo era indireta, né? É, porque ela tem preposição. Beleza? Então, sempre na indireta, a gente vai ter uma preposição antes do que. Aí tem que lembrar que na coordenada elas são independentes. Por exemplo, na coordenada ele fala assim: ele trabalha e estuda. Eu tenho dois verbos: estudar e o trabalhar. Beleza? E quem que tá ligando essas duas orações? A conjunção e. Na direta não tem não tem preposição, não? A direta não. A direta não tem preposição. Quem tem preposição é a indireta. Eu estou dando exemplo aqui das coordenadas. Ele trabalha e estuda. Então, tenho dois verbos. Verbo trabalhar e verbo estudar. Como é que eu estou ligando essas duas orações? Com uma conjunção. E essa conjunção aqui ela é uma conjunção aditiva. Mas repara que as duas frases, as dois verbos, elas dão sentido sozinho. Se eu falo ele trabalha, deu sentido. Se eu falo ele estuda, fez sentido. Agora, se eu boto assim, convém não esquecer. Aí tu fala, pô, esqueceu o quê? Vai pedir alguma coisa. Aí aqui, ó, esquecer que. Isso aqui é uma condição integrante também. Então aqui tem uma outra oração subordinada. Marcou indireta? É direta? Eu sim, tinha marcado a letra C. Colocado o objetivo em direito. Tu tinha visto esse naquilo como uma preposição? Sim, eu marquei por causa disso aí. Ah, ainda bom. Então, gente, finalizamos. Se eu conseguir um tempo, vou marcar um dia na semana para a gente fazer ou matemática ou fazer a outra de português. Beleza? Mas alguém ficou com alguma dúvida de maneira geral aí? Ai, professor, acho que para mim, pelo menos, foi assim. Alguma dúvida a gente sempre tem, né? Igual teve alguns que eu fiquei ali em dúvida, assim, daí, mas com a explicação esclareceu. Mas você viu que a prova não é difícil, né? Lógico que vocês vão estar cansados no dia,